Neste vídeo eu vou falar sobre o Power BI QA. É o Power BI Questions and Answers. Esse recurso está disponível no Power BI Site e permite que você faça pesquisas em modelos de dados importados dentro dos seus relatórios do Power BI. Ou seja, você pode montar um relatório com Power BI, montar as suas visões, os seus gráficos e ainda fazer pesquisas nos modelos de dados que estão por trás desses relatórios que você importou. Ou seja, se você não tem uma visão pronta sobre um determinado assunto, mas a informação ela está disponível dentro desse modelo de dados, é possível com o QA fazer essa pesquisa em linguagem natural, ou seja, digitando a sua pergunta num campo de busca e a ferramenta vai mostrar os resultados na tela para você. Então, nessa demonstração eu vou utilizar dados deste relatório. World Bank Indicators. É um relatório de exemplo que você pode utilizar quando quando você implanta o Power BI Site. Ele vem com uma série de relatórios de exemplo. Esse é um dos relatórios de exemplo. Bom, para você acessar a ferramenta Power BI QA, você clica no canto superior direito, Ask with Power BI QA. Vai abrir para você um campo de busca. Aqui na parte superior da tela tem um campo de busca. Embaixo desse campo de busca tem uma série de tiles que são as perguntas salvas, são chamadas Feature Questions. Depois a gente vai fazer uma demonstração de como criar uma Feature Questions. Feature Questions serve para que se uma pergunta é frequente, você pode salvar essa pergunta e deixar disponível para outras pessoas utilizarem. Bom, então aquele relatório que nós vamos usar tem informações sobre estatísticas de população, estatísticas de diversos elementos relacionados ao contexto global de população, de utilização de dispositivos móveis, enfim, tem uma série de dados interessantes. Então é importante que quando for trabalhar com o Power BI QA, você conheça bem suas fontes de dados. Bom, para começar, eu sei que nessa fonte de dados existem informações de quantidade de usuários de internet e de dispositivos móveis. E eu poderia me perguntar, quantas pessoas? Qual o percentual de usuários? Então, vou colocar aqui, show internet users. Digitei show internet users. A ferramenta vai mostrar para a gente na tela internet users versus mobile users. Então nós temos 36 a cada 100 usuários de internet e 85 a cada 100 usuários de telefonia móvel. Bom, se eu quiser ver isso por ano, per year, então digitando aqui por ano, nós vamos ter o resultado. Então a gente consegue ver, por exemplo, que a partir do ano 2000 houve uma diferença entre mobile users e internet users. O crescimento foi muito maior entre um e outro. Então eu acabei de responder uma pergunta que não existia um relatório pronto para apresentar esses dados. Porém, eu consegui fazer essa análise. Bom, podemos lá fazer outras perguntas ao modelo de dados. Por exemplo, internet users, mobile users, população, por país. Então nós temos aqui um gráfico que demonstra a população do país. O tamanho do ponto, você vê, por exemplo, China. Ela tem a população maior do mundo. Depois vem logo em seguida a Índia. Então tem a população, é o tamanho do ponto.
Aqui tem Internet Users, quanto mais à direita, mais usuários de internet. Então você vê que Finlândia, Estados Unidos, Japão, os países mais envolvidos. E temos aqui Mobile Users, quanto mais usuários que utilizam mobile. Bom, só que a gente tem muitos países, nós temos muitos países na tela, né? Nós poderíamos restringir esse volume e apresentar a evolução ao longo do tempo. Então, para isso, nós poderíamos fazer and year, para mostrar essa evolução ao longo do tempo. Quando coloco uma coluna do tipo data, o Power BI QA ele interpreta que essa informação ela vai ser usada como linha do tempo para ver a evolução. Então você poderia clicar aqui e ver a evolução desde 1988, quem que está conseguindo ter um aumento no número de usuários de internet, um aumento no número de usuários de mobile. Então a gente consegue rastrear, por exemplo, vamos pegar aqui Estados Unidos. Então, a gente vê a evolução dos Estados Unidos com relação ao número de usuários de internet, que foi maior do que o número de usuários de mobile. E vê aqui que a população cresce gradativamente também, o tamanho do círculo. Mas mesmo assim, a gente poderia restringir mais essa consulta e colocar, por exemplo, onde a população é maior do que 10 milhões. População maior que 10 milhões. Então a gente vai começar a diminuir a quantidade de países que aparecem na nossa tela. Se a gente está querendo investigar os maiores, com os países com maiores populações, então maior do que 10 milhões. Se eu botar mais um zero aqui, 100 milhões. Apenas os países maiores que 100 milhões. Então você vê Brasil, por exemplo, já aparece na tela. Brasil, Japão, Rússia, Nigéria, México, somente os países com mais de 100 milhões. Vou botar aqui mais do que 150 milhões. São apenas os países com mais de 150 milhões. Você pode dar o play e ver a evolução. Você pode perceber a evolução significativa da China, rápida evolução da China. Um salto aqui no Brasil. Ano 2009 para 2010, o número de mobile aumentou bastante, até mais do que de usuários de internet. Então, com isso, você faz essa pesquisa e consegue montar uma visão sem que ela esteja pronta, previamente pronta, apenas com um texto digitado no campo de busca. Você é capaz de montar essas perguntas e responder elas na medida que é necessário. Então isso tira a carga de trabalho da equipe que desenvolve relatórios, né? Deixa o usuário final montar suas visões. Bom, então vamos fazer agora um outro questionamento. Vamos pesquisar com relação à questão da população no mundo. Show country. Country population. 7 milhões de pessoas no mundo. Como que isso evoluiu por ano? Então tem uma evolução aqui. Você pode trabalhar com outros gráficos. Então, se esse gráfico não te apresenta da melhor forma possível, você poderia, por exemplo, botar um gráfico de coluna. Você poderia trabalhar com diversos tipos de gráficos. Então, a ferramenta ela tenta interpretar qual é o melhor gráfico para você, dependendo da pergunta e dos campos que você coloca dentro da sua pergunta. Por exemplo, poderíamos pegar um país específico. Japan.
e ver a evolução ano a ano da população japonesa. Quando você seleciona um valor, a ferramenta te dá algumas sugestões, ó, Albânia, Algéria, mostrando que às vezes você nem precisa conhecer os dados e com as próprias sugestões você consegue montar sua pergunta. Por exemplo, Brasil. Como foi a evolução? Então existe uma evolução gradual da população brasileira. Evolução maior aqui, China. Então com isso você vai poder adaptar a sua pergunta e ir ajustando aos poucos. Poderíamos agora fazer uma investigação com relação ao tipo de população, se é rural ou se é população urbana. Então poderíamos colocar show rural population, urban population. Então, população rural, população urbana no mundo. Agora, por país. Primeiro vamos ver a população, onde está a população rural no mundo. Então, deixar aqui, show rural population by country. Então, nós estamos vendo a população do mundo por país. Tem que, nesse caso, vai utilizar a ferramenta, o Power BI QA, ele interpreta aqui. Country é um campo que identifica país e, com isso, é possível mostrar informação utilizando mapas. E nesse caso o Bing tem que estar habilitado, então você clica no botão Enable Content para habilitar o Bing como ferramenta que apresenta os dados por país. Então veja, cada círculo representa a população rural no mundo. Você vê que grande parte da população rural está na Índia e na China. E tem alguns países também na África com destaque a população rural. Estados Unidos tem pouca população rural. Então você pode vir aqui e falar, agora eu quero saber a população urbana. Olha como diminui a população da Índia, aumenta a população dos Estados Unidos, do Brasil também, aumenta a população urbana, aumenta bastante. Então você consegue utilizar mapas para visualizar os dados com QA e ele ainda consegue interpretar que quando você utiliza um campo que está relacionado a país, cidade, qualquer coisa relacionada à coordenada geográfica, ele identifica os países no mapa do Bing. Tá, então vamos lá. Vamos juntar agora a informação de Urban Population com Rural Population. E vamos colocar também a população total. Por país e ano. Muito bem. Então temos aqui agora um gráfico que mostra a evolução da população rural e da população urbana para cada país. Esse gráfico, por exemplo, dá para a gente perceber se existe uma migração da cidade para a área rural ou da área rural para a cidade. Então, por exemplo, a gente coloca aqui na linha do tempo e vê a evolução disso, a gente consegue, por exemplo, ver China e Índia. Um contraste entre essas duas maiores populações do mundo. No caso da China, a população urbana diminuiu e a população urbana aumentou, a população rural diminuiu. Ou seja, houve uma migração em massa para as cidades. Já na Índia, vamos ver na Índia. A população rural aumentou de forma proporcional
à população urbana. Então não houve uma migração em massa, houve simplesmente um aumento da população. Então a gente consegue ver essas tendências utilizando esse tipo de gráfico. Bom, então, por exemplo, se essa pergunta fosse uma pergunta frequente e eu quisesse salvá-la como Featured Questions, eu poderia simplesmente copiar essa pergunta, né? Acessar aqui essa guia About this Data, clicar aqui em Featured Questions. Você poderia vir aqui e adicionar uma Featured Questions, colar essa pergunta nessa área Type a Question. Se você quiser mostrar essa pergunta na tela principal do site, pode marcar aqui. Você pode escolher a cor do tile que vai representar, ou você pode informar uma URL com uma imagem. E essa imagem vai ser usada como fundo desse tile. Então vamos lá. Por exemplo, essa pergunta fala sobre migração. Então eu peguei aqui uma imagem e vou colocar essa imagem aqui e vou salvar. Então essa imagem vai servir de fundo para o nosso tile. Vou botar nosso tile large, maior. Save. Então está aqui. Então a nossa Featured Question está salva e disponível para a equipe toda acessar, e toda vez que ela quiser visualizar esse relatório pronto, que mostra a evolução da população rural e urbana por país, ela já está disponível para ser acessada. Então isso facilita bastante o compartilhamento de informação entre as pessoas dentro da organização. Bom, então nós exploramos os recursos do Power BI QA e você pode estar se perguntando, mas e se a pessoa não conhecer as palavras corretas, se ela não souber que Urban Population é população urbana, ou se ela quiser digitar diferente, população das cidades, por exemplo, City Populations, você poderia criar sinônimos para as palavras que representam as entidades do seu modelo de dados. Então, por exemplo, nós temos aqui nossa planilha, que é a planilha que tem o modelo de dados utilizado nesse exemplo, e você pode acessar esse modelo de dados dentro do Power Pivot, clicar em Manage, e lá no Power Pivot você pode criar uma série de sinônimos para as suas entidades e fazer com que as pessoas, mesmo digitando palavras com palavras diferentes, mas com o mesmo significado, ela consiga ter a mesma resposta. Por exemplo, Urban Population, City Population, Country, poderia colocar Countries, ou você poderia colocar outro idioma, países, por exemplo, o terra natal, Fatherland, no lugar de Country. Então você poderia criar essa lista de sinônimos. Então, para isso, você vai lá no seu Power Pivot, né? Abre o seu modelo de dados, e no seu modelo de dados você consegue visualizar todas as entidades envolvidas, né? Todas as entidades envolvidas no seu relatório, e clicar sobre uma das entidades, por exemplo, Country Regions. Vir até a guia Advanced. Na guia Advanced, você tem um botão chamado Synonyms. Aqui você consegue incluir significados para cada uma das entidades. Então, o nome da tabela, você pode dar um sinônimo, por exemplo, Country Regions é o nome oficial da tabela, mas você pode colocar um sinônimo como Country. Nós utilizamos nos nossos relatórios um sinônimo da tabela, porque o nome original era Country Regions.
Você pode vir aqui no atributo, editar os atributos também. Está vendo os atributos e as possibilidades de incluir sinônimos. Então, com isso você incrementa, você facilita ainda mais a criação das questions dentro do seu modelo de dados e utiliza da melhor forma possível a ferramenta Power BI QA. Bom, espero que esse vídeo tenha esclarecido como é a funcionalidade do Power BI QA e até a próxima. Muito obrigado.